Saiu o resultado do Enem e não vai dar para passar? A nota da redação subiu, mas pouca coisa. Você fez um simulado, estava pensando aí em acertar X questões e você acertou menos do que você estava esperando? Para você conseguir combater a frustração, primeiro eu vou te explicar o que é a frustração e aí você também tem que entender como é que esse sentimento surgiu dentro de você. No meio estudantil, a frustração ela acontece por diversos motivos, mas dos dois principais são: você fez o vestibular e não deu para passar de novo, você foi reprovado. E o segundo motivo é a falta de ver os resultados. Então o aluno ele faz o simulado e a nota não sobe, ele faz o simulado, a nota mantém, ele faz o simulado, a nota cai, ele faz uma redação e a nota não sobe tão rápido quanto ele esperava. Já teve vez de aluno meu fazer uma reescrita e a nota da reescrita ser menor do que a primeira redação. E é muito normal que a frustração, esse sentimento, ele apareça, não é mesmo? Não é mesmo. E aí eu vou te ensinar hoje técnicas para você combater a frustração. Como a frustração surge na vida das pessoas? Ela surge porque existe uma lacuna, houve uma expectativa, então a pessoa ela teve uma expectativa em relação a algo e aí a realidade foi diferente. Então existe aí essa lacuna. Onde existe o hiato, onde existe a lacuna, há uma frustração. Então é uma quebra de expectativa. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Vai rolar um simulado no seu cursinho no domingo. E aí você colocou como meta 33 questões de, sei lá, naturezas. E aí você fez esse simulado, corrigiu o simulado e viu que você acertou 28 questões. Então você corrigiu o simulado e você viu que você acertou somente 25 questões. Então houve uma lacuna de 8 questões entre a expectativa que você criou e entre a realidade. E é essa lacuna que acaba gerando a frustração. E é algo normal. Todo mundo vai ter um dia, todo mundo já teve e é muito normal. O problema é que com a frustração, se você não trabalhar isso, então você não vai ficar aí choramingando, pensando, ó céus, ó vida, eu acertei somente 25 questões. Não, você vai fazer uma análise, que eu vou te ensinar hoje, você vai fazer uma análise em relação ao que aconteceu para você não ter acertado essas 33 questões. Uma coisa aconteceu aí, não é mesmo? E o que aconteceu? O que você vai fazer? Então você precisa ter uma estratégia, você precisa fazer uma análise para identificar os problemas. E aí sim nós vamos corrigir esses problemas. É muito importante que você corrija esses problemas ao invés de criar sentimentos e pensamentos negativos em cima da frustração. Quando você cria pensamentos negativos, esse é o problema. Você começa a criar sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos, eles começam a materializar na sua vida. Porque você está sentindo e pensando coisas negativas. Inclusive tem um livro muito interessante que eu quero te indicar, que se chama Quarta Dimensão. Vale muito a leitura. Ele fala sobre o poder da fé e o poder de pensar positivamente, sentir positivamente. E aí eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Vale muito a leitura, vai mudar a sua vida, não só a sua vida estudantil, mas a sua vida em todas as áreas. Agora que eu te expliquei como surge a frustração, vou te ensinar a como resolver esse problema, a como ressignificar essa situação na sua vida. É choramingando, é lamuriando, é falando, ó céus, ó vida? Não! Você vai fazer uma análise estratégica dos seus erros. Então, primeiro ponto, anota aí. Porque o que aconteceu para você não ter acertado as 33 questões? Você vai analisar essas questões que você errou. Então, você vai colocar o simulado na mesa e com uma caneta você vai analisar os assuntos, o conteúdo dessas questões. E aí você vai identificar e fazer um mapeamento. É porque você não sabia aquele conteúdo, aqueles assuntos? Então, tudo bem, porque você estava passando por uma incompetência inconsciente. Anote isso aí. O que é essa incompetência inconsciente? Você não sabia, ou seja, é inconsciente, né, aquele conteúdo. Então você é incompetente naquele assunto
que você vai fazer? Você vai anotar aqueles assuntos daquelas questões que você errou, ou seja, da lacuna aí que aconteceu entre a expectativa, 33 questões, e diferente da realidade, tá? Que foram as questões que você acertou, 25 questões. Então, nessas 8 aí, você vai mapear os assuntos, os conteúdos. E aí, durante a semana, você vai colocar esses assuntos para você revisar no seu mapeamento, no seu plano de estudos. Então, segunda-feira eu vou estudar, sei lá, biologia, né, botânica, porque foi isso que eu errei nas questões. Eu fiz uma redação e a minha nota, ao invés dela ter subido o tanto que eu esperava, porque eu estava na faixa aí dos 920, eu caí para 880. Por que você caiu? Bela, porque o assunto era no eixo educação e eu não sei ainda os meus argumentos holísticos, como encaixar esses argumentos holísticos para o eixo educação. Então você já tem aí um plano de ataque, você já sabe como se organizar. Então esse é o primeiro ponto. Você vai procurar os assuntos e o conteúdo que você não domina para que você encaixe isso no seu planejamento semanal e durante a semana você possa estudar esse assunto. O número 2, né, que é o segundo passo para você identificar por que aconteceu essa lacuna. Por que eu errei isso? Foi pegadinha? Era pegadinha de questão. Eu dei mole aqui, eu não prestei atenção nesse assunto, né? Então não foi que você não sabia, você sabia esse conteúdo, mas você não treinou tanto, você não estudou ele tanto. Então realmente você precisa estudar mais, mas você sabia esse conteúdo. Você se deixou levar por uma pegadinha da questão. Então o que você precisa fazer? Treinar mais questões sobre aquele assunto para que aquele conteúdo ele fixe na sua mente. O mais importante vai ser tirar o sentimento daquele simulado. Então você vai parar de sofrer e sentir aquele simulado. Você vai colocar o seu lado analítico para funcionar. Você vai ter um estudo estratégico, um estudo com mapa de guerra mesmo. Afinal de contas, é o que eu sempre falo, você é um estudante e o estudante ele é análogo a um atleta de alta performance. Só um caso para vocês entenderem, né? É um caso de ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas eu quero contar. Michael Phelps, quando ele nadava, o que ele fazia? Ele colocava uma câmera para gravar os treinos dele e aí, depois do treino, ele e o treinador dele assistiam esses treinos. E por que ele ficava assistindo esses treinos? Para ele identificar onde ele poderia melhorar. Né? Nossa, nesse ponto aqui eu tô abrindo muito o braço e é por eu abrir muito o braço que o meu tempo não tá tão legal assim. E aí o que ele e o treinador dele faziam juntos? Eles criavam estratégias para os próximos treinos. E aí, enquanto ele estava nadando, o treinador dele já sabia que naquele determinado momento ali da prova ele ficava cansado, por isso ele abria muito o braço e ele começava, fecha o braço, fecha o braço. E aí ele ia treinando. Isso é muito importante, afinal de contas Michael Phelps não é Michael Phelps à toa, não é mesmo, meus amigos? E você não é você à toa. Você é um estudante de alta performance e eu sou a sua treinadora. Eu tô aqui me colocando à disposição para melhorar o seu tempo de questões, melhorar o seu tempo na redação, melhorar e aumentar a sua produtividade. Eu posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. E aí o que eu quero de você é que você seja sincero consigo mesmo. Você não acertou aquelas 8 questões porque você não sabia ou porque você não está estudando o tanto que você deveria, né? Como eu sempre falo aqui, só existem 2 caminhos na vida do estudante: o aprendizado e o sucesso. Se você não acertou todas as questões, não tem problema. Você vai tirar aprendizado disso. Você não vai ficar lá lamuriando, deitado no seu sofá, choramingando. Não, seja prático, seja estratégico. Como eu já disse, vou repetir, por que eu não acertei? Porque eu estava em uma incompetência inconsciente, eu não sei aquele conteúdo, ou eu sei, mas eu tenho que revisar. Eu preciso focar mais em estudar o conteúdo para eu aprender ele melhor, ou eu preciso focar mais em produção de questões, em prática de redação. Afinal de contas, redação é o quê? É transpiração. Então, você precisa transpirar, não é mesmo? Então, faça essas análises, crie metas, crie pequenas metas, faça um planejamento de assuntos que precisam ser estudados ao longo da semana e eu tenho certeza que você vai destravar em relação à sua vida estudantil, mas em relação também à sua vida de forma geral. É isso e vamos juntos.